Fala galerinha! Na nossa última aula a gente estava falando sobre o dogma da biologia molecular. Falamos sobre a duplicação, a transcrição, a tradução, o splicing. A aula de hoje é sobre biotecnologias, que são técnicas que vão envolver o manejo do conhecimento do dogma da biologia molecular. Tudo bem? Bom, a biotecnologia, moçada, ela também pode ser chamada de engenharia genética. Ela é utilizada para fazer determinados produtos que até então não eram possíveis, como, por exemplo, o processo de formação de insulina, melhoramento genético de alguns recursos alimentícios, coisa que não era possível anteriormente. Tá? Primeiro deles, transgênicos. Molecada, transgênicos são organismos geneticamente modificados. Em algum ponto aí do DNA desse organismo vivo, houve uma inserção de genes que não é da espécie, tudo bem? Bom, como que eu faço um transgênico? Eu faço um transgênico da seguinte forma. Eu pego uma enzima de restrição, essa enzimazinha aqui. Essa enzima, ela vai cortar o DNA da espécie, e vai cortar não reto, mas vai cortar nesse sentido aqui, ó, fazendo esse dentinho aqui, para melhorar o encaixe do novo gene. E aí eu vou lá na espécie que eu quero, pego o gene que me interessa, sei lá, peguei esse genezinho aqui, certo? Esse gene, e adiciono aqui nesse encaixe, show? E aí devolvo ao organismo. Bom, na prática, molecada, a gente tem um exemplo. Essa espécie de água-viva vive lá nas profundezas e ela tem uma característica bem interessante. Ela brilha no escuro, como está aí na imagem. Lá na Universidade da Turquia, os cientistas turcos fizeram um coelhinho transgênico. Qual gene? Adivinha? Justamente com o gene que tem a informação para brilhar no escuro. E aí foi feita exatamente aquela técnica do transgênico. Cortei o DNAzinho do coelho aqui e cortei o gene da bioluminescência da água-viva. Feito isso, eu fiz um embrião transgênico, coloquei esse embrião no útero de uma coelhinha. Quando nasceram os filhotes, olha o resultado, nasceram 8 filhotinhos, dos quais 2 têm a capacidade de brilhar no escuro. Perceba que esse coelho está apresentando uma proteína, ele está apresentando um fenótipo que não é da espécie. Ele está apresentando um fenótipo que é da espécie da água-viva. Tudo bem? Por isso que a gente diz que ele é um organismo transgênico. Onde eu posso aplicar isso na prática mesmo, para alguma coisa útil, não uma bobeira como foi esse lance aí do coelhinho, é a produção da insulina, um hormônio extremamente importante para quem tem problemas de diabetes. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou lá nas bactérias, show de bola, bactérias. As bactérias elas têm uma característica bem interessante que são os plasmídios. Plasmídios são DNAs circulares extras que estão lá na célula da bactéria. Eu vou lá, corto daquele jeitinho que nós vimos nos slides anteriores, corto um pedaço desse plasmídio, pego no DNA humano o gene, ou seja, a informação genética para a produção da insulina, adiciono nesse DNA, nesse plasmídio, e devolvo à bactéria. Ao devolver a bactéria passa a produzir a insulina humana. Afinal de contas, moçada, a molécula do DNA, quimicamente, ela é igual. Se eu pegar e analisar o DNA de uma bactéria e o nosso DNA, quimicamente falando, são as mesmas moléculas. Show de bola? O que muda são as combinações de ATCG. Belezinha? Então a bactéria passa a produzir a insulina humana. Em laboratório a gente vai lá, extrai essa insulina humana e usa nos pacientes com diabetes. Isso é uma parte boa dos transgênicos. Mas existem problemas no transgênico. Qual é o problema do transgênico? O problema, moçada, é que ninguém sabe ao certo como esse organismo transgênico vai se comportar em um ambiente natural onde não tem controle, não se há controle. Em laboratório, ele pode até responder aquilo que se espera, mas em um ambiente natural é um pouco mais complicado, como foi no caso do filme Jurassic Park. No Jurassic Park, moçada, eles acharam um pedaço lá de DNA dos dinossauros e, como estavam faltando, eles adicionaram um pedaço de DNA de sapos, que são organismos evolutivamente próximos aos dinossauros. Qual foi o problema? O problema é que nessa informaçãozinha de DNA do sapo acabou sendo carregado um gene que dá a capacidade de alterar o sexo.
Os sapos, algumas espécies de sapos, têm essa capacidade de naturalmente mudar de sexo. O problema está aí. Num determinado momento lá do filme, notou-se que os dinossauros estavam mudando de sexo e cruzando livremente. Então perdeu-se o controle daquela população de dinossauro. Show? E aí deu toda aquela problemática dos filmes. Belezinha? No último filme também do Jurassic World, eles fizeram um dinossauro boladão com a velocidade do Velociraptor, com a inteligência de não sei qual dinossauro. Foi juntando e fez tipo um Megazord de um dinossauro boladão lá que quase dizimou lá a ilha. Bom, sugiro que vocês vejam esse filme, é muito bom. Vai lá e já aproveita e já fica atento na aulinha de hoje. Bom, outra técnica também utilizada lá na biotecnologia é o PCR. O que é o PCR? Meus amores, pensem o seguinte, eu sou um perito criminal, achei uma amostra de um possível assassinato, de um possível roubo, não sei. Achei uma evidência de DNA, uma evidência genética. Só que essa evidência é muito petititinha. Não tem como eu fazer testes com uma quantidade tão reduzida de DNA, de uma amostra tão pequenininha. Para isso que serve a técnica do PCR. A técnica do PCR é justamente para replicar. Lembra da duplicação do DNA da aula anterior? O PCR faz exatamente isso, só que de uma forma artificial. Ele vai pegar esse pedacinho de DNA que eu tenho e vai, multiplicá-los várias vezes, até que eu tenha quantidade de DNA suficiente para fazer alguma outra técnica com o DNA, tudo bem? E aí funciona da seguinte forma, eu tenho aqui um aparelhinho, esse aparelhinho mantém a temperatura em torno aí de 32 graus, esse aparelho a 32 graus vai romper as pontes de hidrogênio, vai abrir aquelas fitinhas, lembra daquela história? Abre fitinha para DNA polimerase, show, maneiro. Então, abrir as fitinhas, eu vou ter um DNA simples, belezinha, que é uma fitinha só, porque foi aberto devido à temperatura, saiu rompendo tudo. Vou ter o modelo, a DNA polimerase, vou colocar nessa solução também as bases nitrogenadas e vou deixar lá por um tempo. Após um período, vai acontecer que essa amostra vai se duplicar em 2, que depois vai se multiplicando. É uma equação exponencial, molecada. Então, em pouco tempo, eu terei uma quantidade de DNA dessa amostra gigantesca. Show? E aí eu posso usar em outros testes, como é o caso do teste de DNA. Show? Na prática, chama-se eletroforese, certo? A técnica de eletroforese significa o seguinte. Eu vou pegar as moléculas de DNA, as amostras de DNA de pessoas e colocar nesse aparelhozinho aqui. O que esse aparelho tem? Ele é um aparelho que libera pequenas cargas elétricas em uma placa. Nessa placa tem um gel de agarose, que é um gelzinho. Vulgarmente falando, parece gel de cabelo. Vulgarmente falando, ou gelatina, tá? É mais uma consistência de gelatina, um pouco mais rígida. E aí, o que vai ter aqui? Eu vou colocar as amostras do DNA das pessoas, tudo bem? E aí, ligo o aparelho. Ao ligar o aparelho, ele vai começar a dar cargas elétricas nessa placa. Acontece que a molécula de DNA, ela é carregada negativamente, isso é uma característica dela. E aí, quando eu pego e lembro da física, cargas iguais se repelem. Então, as moléculas aqui vão começar a se repelir do polo positivo em direção ao negativo. Show de bola? Dependendo do peso dessa molécula, dependendo do peso daquelas combinações de ATCG, vai formar-se um padrão que a gente diz padrão de banda, que é esse resultado aqui da imagem. Cada pessoa tem a sua combinação, certo? A menos que você seja gêmeos idênticos, tudo bem? Fora isso, você vai ser único, você vai ter uma única combinação desse bando de tracinhos chamado padrão de banda. E aí o teste de DNA ele serve para duas coisas, para crimes ou para paternidade. Em casos de crime, a amostra do crime, beleza? A evidência ali colhida tem que bater 100% ao do criminoso. Não pode ser, bateu umazinha só, foi próximo. Não, tem que ser 100%, porque eu peguei uma evidência de uma pessoa e quero achar essa pessoa, tudo bem? Show? Então, se vocês analisarem, a cena do crime está batendo com o suspeito 2. Direitinho, as mesmas bandas, dos mesmos tamanhos, tá igualzinho,
Belezinha? Em casos de paternidade, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a sua informação genética, ela é uma fusão da informação genética da sua mãe com o do seu pai, através do óvulo do zigoto, quando ocorreu a fecundação. Tudo bem? Para achar casos de paternidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o DNA da mãe, beleza? O padrão de banda da mãe, padrão de banda da criança e aí dos possíveis pais dessa criança. Certo? Como que eu vou fazer isso daqui? Ao analisar essa criança aqui, ó, eu tenho um padrão único. Esse padrão dessa criança tem que se bater com o pai ou com a mãe, certo? Com um ou com o outro. Por isso que eu tenho que analisar sempre os dois, o pai e a mãe, certo? E olha que interessante. O pai dessa criança é o homem B. Porque, ó, essa criança no primeiro traço aqui não tem nada. Ah, mas o homem B tem, professor. Então, como que ele é o pai? Simples. Essa criança não tem porque puxou da mãe, ó. A mãe também não tem. Aqui, no primeiro tracinho da criança, o pai B não tem. O pai B tem um pouquinho embaixo, mas não tem esse traço ali. Cara, mas a mãe tem, então ele puxou da mãe. Agora, nesse traço de vermelho, percebam que a mãe não tem, o suposto pai A não tem, mas o pai B tem. Opa! Beleza. Toma, pai B, é teu. Assume, registra, dá amor e carinho e cria, porque pai é aquele que cria. Tudo bem? Deu para entender, molecada? Então, paternidade, em casos de paternidade, vai ter que ser analisado pai e mãe. No caso de crime, eu só analiso o cara, tem que bater igualzinho. Show? Beleza. Clonagem. Como que se faz clonagem? Bom, primeiramente, clonagem é algo muito comum na espécie humana, a gente sabe disso já há muito tempo. Existem formas naturais de se obter clones, como é o caso dos gêmeos idênticos, são clones perfeitos, não há nenhum tipo de incompatibilidade de um gêmeo para o outro, desde que seja idêntico. E no reino Plantae, isso é mais comum ainda ter clones. Cara, quem nunca passou por uma situação constrangedora com vô, com vó? Eu não sei vocês, mas minha avó, cara, vira e mexe, a gente tá andando na rua, ela pega plantinha bonita, pega um galho, quebra, leva para casa, enfia na terra, opa, nasceu uma nova plantinha ali. Só que essa plantinha que ela colocou lá a partir do galho, geneticamente é igual à planta original. Então a clonagem ela é algo bem natural no reino Plantae. No reino Animalia já não é tão comum assim. Mas tudo isso não importa para o Enem, porque o Enem quer saber da técnica de clonagem em si em animais. Como que vai rolar lá? Acontece o seguinte, eu pego a célula adulta de quem eu quero clonar, tudo bem? Qualquer célula, desde que seja uma célula 2N, uma célula da pele, da boca, do rim, do fígado, do baço, do duodeno, de qualquer lugar do seu corpo, desde que não seja o seu gameta, e retiro o núcleo dessa célula. Show? Pego um óvulo qualquer da espécie humana, sei lá, por exemplo, vamos supor que eu quero me clonar. Eu pego uma célula da minha pele, tiro um núcleo dela, pego um óvulo de uma mulher qualquer, retiro o núcleo desse óvulo. Por que eu retiro? Para tirar a informação genética que tá vindo com esse óvulo. E pego o meu núcleo e injeto dentro do óvulo sem núcleo, ou seja, óvulo anucleado. Maravilhoso. Feito isso, moçada, se tudo ocorrer direitinho, vai haver essa fusão e aí já entra em processo de clivagem, entra em multiplicação, já vai formar o embrião. Pego esse embriãozinho, coloco no útero de uma mulher. Quando essa criancinha nascer, vai ser um mini Dudu. Show? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. É uma aula tranquila, é uma aula extremamente importante, porque tudo que envolve mexer com DNA, moçada, o Enem gosta demais. Então, fiquem atentos. Vão lá, façam as atividades online, se inscreve no canal, dá aquele like, escreve seu nomezinho aí na chamada. Beijão, até a próxima. Plataforma online, hein? Tô de olho, hein?